Olá, hoje estamos aqui para o segundo episódio do podcast Finanças de Casais. Estamos aprofundando esse tema, contando um pouquinho da nossa história, porque muitas mulheres têm nos abordado no Instagram, tanto o meu quanto do Rafael, pedindo soluções, dicas, ajuda para resolverem problemas de finanças e problemas no relacionamento. Então a gente vai compartilhar hoje novamente novas histórias com vocês para que a gente consiga ajudar um pouquinho e mostrar qual foi a nossa jornada, a nossa caminhada até aqui. E temos algumas perguntas hoje, vamos responder para vocês. A primeira pergunta é se existe algum momento na nossa história que foi marcante, que a gente nunca esqueceu, que sempre vem à cabeça. As histórias que para mim marcaram, uma delas é a luz cortada da nossa casa. Nós já contamos essa história no outro podcast, o dia que a gente entrou em casa e a luz estava cortada por falta de pagamento, a empresa estava quebrada, eu estava grávida, e com o meu filho de 2 anos, precisando jantar, a gente esquentava a comida dele no micro-ondas, a funcionária deixava uma marmitinha, e a gente não tinha luz em casa para usar o micro-ondas e para usar a casa. Era 6h30 da tarde, É, né? o pior era o 7 banho, horas. né? Como é que ia tomar banho frio, né? Não tinha A gente banho. não queria passar por isso, né? E a gente foi dormir no hotel para poder superar aquele dia específico ali, né? Esse dia foi o dia que você fala que é o dia do basta, né? Sim, foi o dia que eu coloquei o chega, né? A partir daquele momento eu tomei uma decisão de nunca mais deixar minha família passar por um problema parecido, né? E dali para frente foi uma jornada, né? Entramos numa jornada de transformação e essa jornada envolveu o pagamento de um preço, né? E só que o retorno valeu muito a pena, né? Cada fruto que a gente colheu a partir desse custo que a gente teve, né? Dessa jornada, hoje a gente vê que valeu a pena, né? E é uma coisa que a gente entrou que a gente deve levar para o resto da vida, né? Que quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui com outras pessoas, né? A gente teve que passar por algumas fases de nos afastarmos de muitas pessoas também nessa caminhada, porque a gente entendeu a importância do ambiente, né? Das pessoas que cercam a gente, né? Então, assim, é um desafio muito grande, muitas vezes, quando a gente quer evoluir, que a gente quer crescer, se desvincular desse ambiente naquele momento, porque as pessoas em volta, normalmente, elas querem que você permaneça naquele ambiente, né? Que você não se descolhe delas. E sempre que você começa a pensar diferente, a agir diferente, elas começam, de alguma forma, ironizar aquele momento que você está vivendo, né? Já ouvimos coisas do tipo assim, vocês ficam com esses cursinhos, né? Vocês ficam, que cursinho é esse que vocês ficam fazendo tanto aí? E várias coisas dessa natureza, né, que a Todo mundo gente quer te ouviu. ver bem, mas não melhor do que a própria pessoa. O ser humano tem Exato. isso dentro dele. É incrível, né? A gente vive até hoje, assim, esse desafio desse crescimento mesmo, né? Então, não é uma tarefa fácil. Então, se você quer crescer, ontem mesmo eu tive uma conversa longa com uma cliente, né, da parte dos investimentos, e ela estava me contando uma história de uma decisão que ela está tomando a respeito de uma mudança de cidade, e muito da decisão dela tem a ver, e a gente compartilhou um pouco, porque eu falei, tudo isso que você está me contando agora, a gente passou por isso, né? Porque ela vê que eles trocaram de carro, e aí os vizinhos ficam olhando torto, né, de uma maneira meio incomodados, né, a família mesmo, né, que talvez deveria serem as pessoas que mais apoiam, né, esse crescimento, esse desenvolvimento, elas também costumam se incomodar, né, muitas vezes as pessoas vêm com essa narrativa de que pé no chão, né, que você tem que tomar cuidado, porque você pode ter problema, porque você pode enfrentar desafios, e por isso as pessoas não arriscam, né, elas não buscam mais, elas acabam entrando ali numa zona de conforto e permanecem ali a vida inteira, né? Você me fez lembrar uma história que a gente viveu, foi quando eu tinha um sonho de ter um carro. E esse carro, né, apareceu, tinha uma pessoa aqui na nossa cidade que vendia carros, ele tinha um Instagram, e esse carro, do jeitinho que eu queria, lindo, branco na época, com teto, estava disponível à venda. Durante a semana eu encaminhei o direct com esse carro para ele, e no final de semana nós recebemos uns amigos em casa, e eu compartilhei esse sonho, essa vontade, mostrei o carro. E aí uma pessoa falou assim, não é hora de vocês comprarem esse carro. Primeiro você tem que pagar isso, quitar isso, fazer isso. Começou a palpitar em tudo, assim. Isso foi no domingo à noite. No dia seguinte, eu cheguei em casa com o carro, na minha garagem com o laço. Ele fez a surpresa, ele já tinha comprado o carro,
Tava só esperando o momento certo de trocar algo, né? Levar o meu escondido. Falou que ia fazer alguma coisa no meu pra colocar, jogou o meu antigo na troca. E aí o carro já estava comprado. Então, muitas vezes, essas pessoas que convivem com você, elas não têm a mesma visão e principalmente a mesma ambição. Porque a ambição é diferente de ganância. A ambição, ela nos move. Os sonhos nos movem, né? E o sonho com metas, com objetivos, com mentores, como a gente sempre teve, eles são mais fáceis de ser alcançados e mais sólidos, mais palpáveis. Então, tudo, a compra do carro já estava planejada, não era um problema, ele entende de investimento, então o palpite que a pessoa deu seria, por exemplo, vender as ações para comprar o carro. Quando isso, então vender ações para ele é algo que não está no plano, porque ele vive da renda das ações, né? E a pessoa não entende. Então, muitas pessoas elas não sabem do seu caminho e nunca vão entender. Então, afastar dessas pessoas foi fundamental para o nosso crescimento. E são decisões que às vezes doem, porque toda mudança vai doer. É difícil mudar, mas a gente tem que escolher o nosso difícil. Mas era muito mais difícil viver numa situação de empresa quebrada, de chegar em casa a luz cortada, e a gente escolheu o nosso difícil, o difícil de acordar todo dia, pagar o preço, fazer os cursos, contratar mentores, ler os livros e alinhar o nosso papel dentro da família. Exatamente. Então, o desafio dessa jornada toda, naquele momento, né, esse episódio do carro foi uma questão interessante, porque tudo foi planejado, né? Então, assim, é a minha especialidade, essa questão financeira, então, tudo organizado, tudo planilhado direitinho, e a gente já tinha esse desejo, né, esse objetivo e tudo, mas não tinha tido a oportunidade. E aí, quando surgiu, eu falei, poxa, eu vou tentar fazer uma surpresa aqui, que acho que vai ser bem legal, viver essa experiência, né, que a Marina pudesse viver aquele momento ali e tudo. Eu já vivi 3 vezes, tá? Eu cheguei 3 vezes em casa com carro e laço na garagem. Eu passei a gostar de fazer isso, mas isso faz parte dessa jornada, da forma como a gente buscou construir cada um desses momentos, né? E é uma jornada contínua, né? Que entra nesse crescimento. E dentro dessa parte de crescimento, ele envolve, né, uma jornada de trabalho extensa, obviamente, né? A gente trabalha muitas horas por dia, mas uma coisa que é importante, que muitas pessoas não fazem às vezes, é conjugar o trabalho com o crescimento. Então, a gente tem um tempo diário que todos os dias a gente se dedica a estudar alguma coisa naquele dia, né? Então, assim, a gente tem um tempo no meu caso, assim, na pior das hipóteses, pelo menos 30 minutos por dia, de aproveitar leitura, algum curso online gravado, alguma mentoria, alguma aula específica. A gente passou assistindo cursos do Érico Rocha, muita coisa de marketing digital na época, você lembra? Sim. E todo mundo no Netflix, ou viajando, ou curtindo, e a gente no sofá. Colocava o curso na televisão grande e passava assistindo o curso. Já teve vezes que para a gente ter mais concentração, a gente levou as crianças para casa dos meus pais. Dos seus pais, e a gente conseguia fazer o curso em imersão, né? O dia inteiro ali acompanhando e tudo. Mas é isso, assim, cada passo, né? A gente acompanhou também que envolve um investimento nisso, né? Então, quando eu fiz os primeiros cursos, eu tinha pouquíssimo dinheiro, parcelei o máximo, se eu não me engano, a primeira vez, eu acho que alguém me emprestou o cartão para poder pagar aquele primeiro curso, né? E tudo, porque na época não tinha limite, não tinha cartão e tal. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Assim, eu buscava, às vezes, muito conteúdo gratuito ainda no YouTube, alguns conteúdos, alguns livros baratos e tal. Só que isso é uma base ali, né? Assim, os conteúdos melhores que realmente aceleraram o processo, aí eles tiveram um custo mais alto, né? Então, quando a gente tem acesso direto ao mentor, né, que a gente pode tirar uma dúvida, a gente consegue acelerar muito esse processo de crescimento e desenvolvimento, porque a gente vai direto no problema que a gente está enfrentando naquele momento, porque a cada momento a gente tem um desafio diferente, cada fase nova exige um conhecimento diferente, uma habilidade diferente, alguma questão que a gente tem que avaliar ali para poder superar, né? Então, isso que a gente falou a respeito desse ecossistema, né, ou desse ambiente que a gente vive, ele tem todo esse poder de influenciar a gente positivamente ou negativamente. Então, o primeiro passo que é importante, que você avalie como é que são as pessoas próximas a você, porque
a gente sempre vai parecer com as pessoas mais próximas que a gente convive, né? Então tem até um estudo científico que comprova isso, né? A média das 5 pessoas. Exatamente. Então, se a gente mais ou menos a gente não vai variar muito das pessoas próximas que a gente convive, porque elas vão nos balizar ali, né? Então, o ideal é que a gente avalie, por exemplo, quais são as conversas que a gente tem no final de semana, né? Nas mesas que a gente senta. É um boteco que você só fala de bobagem, de coisas que não agregam, que não levam ao crescimento, ou é um ambiente onde as pessoas pensam em crescer, pensam em se desenvolver, né? Então, se esse equilíbrio entre ter momentos de distração, de lazer, e que eles não sejam predominantes ali na sua vida, é o que vai te impulsionar, porque se tem uma coisa que é democrática, é o tempo. Né? O tempo, todos nós temos o mesmo tempo no dia, ele é 24 horas para todo mundo. E a questão é diferenciar como vamos aproveitar essas 24 horas. Você usa seu tempo. Exatamente. Eu recebi uma pergunta de uma aluna recentemente, e ela me falou, Marina, eu queria sua ajuda, eu já fiz método CIS não sei quantas vezes, eu estou batalhando aqui com a minha clínica, e cada ano que passa eu sinto que eu não estou evoluindo. E essas mesas eu não consigo desvincular de algumas mesas, aí eu senti que tem um pouco de família. E a resposta que eu dei para ela é: você precisa se tornar a pessoa que você quer acessar. E você precisa entender o seu estado atual, quem é você hoje e quem você precisa se tornar. Quais atributos você precisa desenvolver, quais virtudes você precisa desenvolver para você se tornar essa pessoa que você quer acessar. Então, por muito tempo, eu vivi num limbo. A gente viveu, né? Nós não tínhamos amizades, porque a gente desvinculou de um grupo e a gente não tinha acessado o outro grupo que a gente gostaria. E mesmo estando dentro de um ecossistema, que era um ecossistema que a gente pagou para estar, para acessar essas pessoas, esses mentores, a gente ainda não tinha entrado. A gente entrou quando a gente se tornou essas pessoas. E aí, essas pessoas começaram a ver valor, o nosso real valor, é como se tivesse acessado o nosso real valor. E esse valor não tem a ver com dinheiro. Ele tem a ver com virtudes, com qualidades, com o que você tem para servir, com o que você tem para oferecer. Porque hoje, uma pessoa interessante, ela sempre tem algo a oferecer. E a gente sentia por muito... Chegou uma fase que a gente sentia que a gente estava sugado. A gente sentava em mesas que a gente ficava cansados, assim. Na hora que acabava, eu falava, meu Deus, porque são pessoas sanguessuga, que não tem nada para oferecer. Sempre a gente dando, né? E não tem problema nisso. Só que quando você só dá, fica uma relação desconexa, cansativa, sem conexão. Então, a gente entendeu isso. E hoje a gente vive num ecossistema onde existe troca, onde a gente compartilha, onde a gente dá e recebe. E isso é o que funciona bem, tanto na nossa vida social, quanto inclusive no nosso relacionamento. Foi também que foi um ponto de partida. A convivência com casais que a gente considera que tem um bom relacionamento, que aprendemos muito, né, com essas pessoas. Então esse ambiente proporcionou esse crescimento, né, acelerou muito, porque é um dos maiores desafios que tem, é justamente a gente crescer dentro de um ambiente que puxa a gente para baixo. Então, como eu estava falando antes, que a gente tem que avaliar isso. Qual a média das conversas que você tem no final de semana com as pessoas que você se relaciona, né? Ou às vezes as pessoas se relacionam no seu próprio trabalho e tudo. Aquelas pessoas, elas estão te puxando para cima ou estão te puxando para baixo, né? Tudo isso vai fazer diferença para poder decidir se você vai evoluir realmente, se você vai atingir seus objetivos ou também qual a velocidade com que isso vai acontecer. Sabe o que acontece? Quando você está no processo de desenvolvimento pessoal, você vai lá, faz um curso, lê um livro, desenvolve. Aí você vai, no final de semana, encontra com esse grupo de pessoas que não estão no mesmo caminho que você, que não têm as mesmas ambições, os mesmos propósitos. É como se você sobe 2 degraus, e aí, quando você encontra com esse grupo, você desce 1. Você até cresce. É o caso dessa aluna, né, da pergunta que ela fez. Você cresce, mas sempre desce 1 degrau. É como se cresce 2, desce 1. Então, o seu sucesso, né, a palavra sucesso é uma palavra que ilustra o que todo mundo busca, ele é lento, porque toda vez que você avança, no ecossistema errado, você regride. E isso aconteceu com a gente por muito tempo. E você vai precisar se tornar, vou falar, aquela persona non grata. Eu ouvi essa frase desse jeito, em espanhol, não sei nem se eu estou falando certo, persona não grata.
você vai precisar se tornar em alguns ambientes e não se intimide por isso. Então, tem muitos lugares que eu entro hoje, principalmente no lugar, na cidade que eu vivo, e as pessoas me olham torto, porque elas não conseguem entender a minha mudança. Né? Talvez me julgam como uma pessoa metida, arrogante, né? Que cresceu, que trocou de carro, como se os meus bens me definissem. O que define a Marina hoje é quem eu me tornei. E quanto mais eu evolui como pessoa, mais Deus foi me entregando bênçãos de prosperidade. Quanto mais eu cresci espiritualmente, quanto mais eu me aproximei de Deus, quanto mais eu paro para ler a palavra, que dentre essa rotina nossa de amadurecimento pessoal, inclui ler a Bíblia todos os dias, meditar a palavra, isso me fortalece. Então, eu me tornei outra pessoa. Ah, você mudou. Mudei. E eu vou mudar cada vez mais. Doa quem doer, porque eu estou seguindo um propósito de obediência a Deus para aquilo que Ele está construindo para a minha vida, para a vida da minha família. Então, o que você precisa ter é um alinhamento entre casal, você e seu marido. Porque se esse propósito, essa ambição, ela não está bem alinhada e por muito tempo a nossa não esteve, aí vocês vão viver alguns conflitos dentro desse processo. Mas tem solução. É o que a gente contou no outro episódio. Ele foi mudando e eu vi que se eu não seguisse aquele caminho e me posicionasse dentro do meu lar como uma mulher dentro dos papéis que eu deveria, a gente iria separar. E foi aí que veio o quê? O pedido de divórcio. Eu recebi esse pedido de divórcio. Conta um pouquinho como que foi esse momento, que foi o segundo momento mais marcante da nossa vida. E essa desconexão que a gente estava vivendo, ela começou com base em um problema que a gente teve dentro de casa, né? Então, a casa começou a ter um cheiro de mofo muito forte, né? No quarto de casal que a gente morava antes. E esse cheiro foi alastrando, cada dia mais foi piorando, e eu sou muito alérgico, e comecei a viver à base de antialérgico, né? Eu tomava 2 antialérgicos todos os dias. Era um mofo dentro do guarda-roupa. Atrás do guarda-roupa, exatamente. E ele foi tomando conta cada vez mais, porque a parede dava divisa com o banheiro, né? E tinha uma infiltração, chamamos pedreiro, tentou mexer, arrumou a parede, mas o mofo já tinha tomado conta. A casa era alugada e a proprietária não nos deu apoio, você lembra? Exatamente, a gente não conseguiu contornar aquele problema, aí depois a gente teve que tirar por conta própria, mas até isso se desenrolar, foram meses isso, né? E eu comecei a dormir em quarto separado naquela fase, né? Que coincidiu com essa fase que eu comecei a me dedicar mais aos estudos, ao desenvolvimento. Então, muitas noites eu ficava estudando, né? Até eu postei há pouco tempo uma foto dessa, né? Que é interessante, que eu ficava estudando, às vezes meu filho pequeno estava lá comigo um pouco e tal, e a Marina ficava lá na televisão, na novela, no Big Brother. Tá tudo certo, mas ali a gente começou a criar o quê? Uma desconexão. E a gente viu errado, né? eu estava avançando para um lado e ela não estava acompanhando aquele avanço que eu estava tendo, porque eu estava buscando mudar a nossa vida, eu estava querendo ter uma vida melhor, né? Mudar os nossos resultados. Aqueles resultados ali não nos atenderiam, né? O nosso futuro. Só que isso estava custando nossa proximidade, né? Porque a gente começou a dormir em camas separadas. Eu dormia com o João Pedro. Com o João Pedro, na cama, né? De casal, no quarto do mofo. Exatamente, porque você não tinha alergia, e ele, a gente não tinha. Ficava bem lá e eu ficava no quarto do João Pedro naquele período, né? E isso foi péssimo. E aí depois a gente avançou um pouco, né? Mudou um pouco disso, só que cada vez mais a nossa mentalidade foi ficando difícil, né? Então ela continuava, por exemplo, ela tinha um grupo de amigas que toda semana ela saía com esse grupo e chegava em casa já tarde da noite. Eu comecei a ver, poxa, isso aqui não está condizente com o nosso momento, com o que eu quero para a minha vida, com o que eu quero para a nossa família, para o nosso crescimento e tal. Né? Ela, de repente, sair com um monte de amigas em plena terça-feira à noite para um sertanejo das mães da cidade e tal. Então, assim, aquilo ali começou a perder o sentido naquele período, né? E aí a gente começou até o ponto que realmente chegou esse dia, né? De que aquilo ficou tão insustentável que eu falei assim, eu não consigo mais continuar dessa forma, né? E assim, uma coisa que me doía muito era a questão dos filhos, né? Porque eu como fui criado, não fui criado pelos meus pais, né? Fui criado pelos meus avós, e o que aconteceu é que eu não queria que os meus filhos vivessem a mesma experiência. Então, por mais que insustentável que estava o nosso relacionamento naquele período, uma coisa que pesava muito para mim era essa decisão. Falei, puxa vida, fazer com que eles vivam esse tipo de experiência, que eles não cresçam com os pais
eu acredito que isso vai ter um custo muito alto para eles futuramente, né? Então, a gente acabou, né, fazendo um esforço extra ali para tentar nos... E isso a gente precisou de ajuda. Isso tem uma coisa que a gente passou a fazer também, que a gente está aqui hoje graças a isso, foi justamente começar a pedir ajuda, sabe? Se a gente viu que a situação nossa estava complicada em diversas áreas, inclusive no nosso próprio relacionamento, mas a gente recorreu a pessoas, né? Então a gente tem algumas pessoas que participaram da nossa jornada, da nossa história, que nos apoiaram, que nos orientaram, que nos deram suporte naquele momento mais desafiador que a gente teve ali, e talvez por isso a gente, né, ajudou muito a gente não ter tido um final pior, né, que poderia ter sido. Por isso até que a gente está aqui compartilhando essas histórias, porque a gente entendeu que a nossa história é uma história comum, né, tá muito aí na média das famílias brasileiras e do mundo. Então a gente queria que um pouquinho do que a gente passou e as reviravoltas que a gente deu pudessem servir de base para vocês, para não desistirem. Nesse momento do pedido de divórcio, aí minha vida, meu chão caiu e eu tive que tomar uma decisão, né? Uma decisão de mudar, de moer o orgulho e realmente viver uma transformação. Eu vi que ele estava mudando com todos os cursos que ele tinha feito, né? Que ele mudou muito a mentalidade, a postura dele. E naquele momento eu decidi que eu iria mudar para salvar a minha família. O primeiro ponto que foi chave nessa história toda foi quando eu entendi que eu vivia uma força mais masculina do que feminina na minha vida e principalmente no nosso relacionamento. Quando a mulher toma para si essa força masculina de resolver tudo, de ser a fazedora, de não deixar o marido tomar frente do que é papel dele, isso mina a relação e principalmente tira ele do papel dele. Porque a mulher, ela tem um poder muito grande de dominar. O mundo, gente, ele é das mulheres, as mulheres que têm essa força. Então, quando a mulher, ela toma o papel dela e dele, o homem fica acomodado. Aí você pergunta, mas ele poderia tomar frente. Se a mulher não deixar, dificilmente um homem vai tomar essa frente. Ele tentava, mas eu não deixava. Exatamente, isso é uma questão muito interessante que você falou, até esses dias eu vi você postando a respeito da competição, né? Competição. Então a gente começava a entrar em choque pela mesma função. Então os dois tinham que fazer a mesma coisa e aí a gente não ia para frente, porque a gente ficava se chocando o tempo todo. E aí faltava um pedaço dentro da nossa relação, né? do nosso ambiente, da nossa casa, né? Então a parte feminina ficava faltando. Então o básico da casa não acontecia, né? Exatamente. Era um grande desafio que a gente tinha. E eu posso dizer que a virada de chave de tudo, de toda a prosperidade da nossa família, foi quando eu entendi que eu precisava me posicionar nos meus papéis de mulher dentro da casa, dentro da família e principalmente dentro do casamento. As mulheres vivem muito no automático, então elas fazem. Eu sou essa mulher fazedora. Todo momento eu tenho que me policiar para isso. Por quê? Na infância eu fiz um juramento que eu não seria submissa a homem. Então, esse juramento moldou muito o meu relacionamento e tudo que aconteceu na minha vida. Então, a minha identidade era uma identidade que não era fortalecida. Então, a vida inteira eu trabalhei buscando reconhecimento, buscando aplausos. E tudo isso me fez atropelar o que realmente importava. A família, o casamento, o marido. Só que no final das contas, eu estava destruindo tudo com as minhas próprias mãos. Então, quem é a responsável por moldar tudo isso é a mulher. E essa mudança do papel da mulher e do posicionamento, quando ela acontece de forma genuína e forte, ela vai constranger o cônjuge, o marido, de uma forma que ele vai te olhar de outros olhos. E ele vai se sentir tão constrangido que ele vai tomar o lugar dele e vai se posicionar para ser o provedor, para ser o marido que cuida, para ser o marido que agrada a mulher, que faz surpresas. Porque ele não era assim, ele se tornou esse marido com o tempo, com a minha mudança. Não mesmo. Inclusive essa parte de presentear, de fazer surpresas, isso foi um grande desafio, porque eu não tive isso na minha criação, né? Então, assim, na minha casa, presente, esse tipo de coisa, não existia, não fazia parte. Isso era supérfluo, né? Então, assim, igual eu falei, nunca passei uma necessidade básica, né? Nunca me faltou comida, o básico ali, mas também não tinha nenhum tipo de supérfluo, né? Então, assim, era o básico do básico mesmo. E festa,
presente, surpresa, nada disso nunca fez parte da minha criação, da minha infância, até minha idade adulta, né? Então eu tive que, depois de velho, aprender isso, né? Porque não era natural para mim presentear, né? Para mim era uma dor. A gente entra, às vezes, no relacionamento, a gente entra num comodismo, né? Ah, vai lá, escolhe alguma coisa para você no aniversário, numa data e tal. E eu busquei tentar quebrar esse padrão justamente por conta dessa mudança que ela teve. Né? À medida que ela se posicionou no lugar dela, que teve esse espaço para eu poder me sentir bem ali dentro, né? E isso começou a fluir naturalmente. Então eu queria retribuir o que estava acontecendo no restante, né? Da nossa vivência, do nosso dia a dia, né? E uma das formas de retribuir é também dessa forma, né? Então, presenteando era um dos papéis que eu acredito que poderia fazer, né? De diversas coisas que a gente passou naqueles momentos para poder mudar isso, né? E isso era um exercício para mim, né? Então, para mim, era forçado no começo, era dolorido, era desafiador, né? Então, eu falei, puxa vida, eu vou ter coragem de fazer isso, como que vai ser para poder fazer? Mas aí eu via o tanto que isso valia a pena, né? Então, acho que é interessante, até o dia você lembrou dessa questão do carro, né? Da Mercedes, quando a gente comprou. E tem um vídeo que eu não esqueço nunca, né? Que eu gravei esse momento das crianças também pulando, junto recebendo, né? Foi um todo momento mundo pulando, muito feliz, muito especial, não pelo valor do carro ou pelo carro, mas porque a gente aprendeu também nessa jornada, uma questão que é muito importante, que a gente pode contribuir para outras pessoas, celebrar. Exatamente. Então, tipo assim, a gente aprender a celebrar as pequenas conquistas, né? Então, assim, tudo pra gente virou motivo da gente poder comemorar, porque quando ela falou o exemplo da cliente amiga, né, que tá naquela mesmice, que não está vendo muita evolução, é uma forma importante de fazer justamente você conseguir colocar marcos nessa evolução. Então, quando você coloca pequenas metas que você vai atingindo, e cada uma dessas metas você comemora de algum jeito, né? Várias vezes fizemos comemorações super simples, né? Às vezes compravam um espumante para brindar, para poder celebrar. Um espumante nada melhor demais, do que o que a gente estava acostumado. Pouquinha coisa a mais. A gente começou com pequenos exercícios, com pequenos movimentos, e aí preparava uma noite mais arrumada, pegava uma louça diferente, colocava uma mesa um pouco melhor do que o normal do dia a dia, pegava uma taça que estava guardada que não se usava no dia a dia, né? Então aconteceram esses tipos de... Tudo isso fez parte dessa jornada e faz até hoje. Muito disso a gente criou como hábito, né? Então, às vezes, pequenos avanços, pequenas vitórias, a gente passou a aprender a celebrar, porque isso é o que faz parte da vida, é o que realmente motiva a gente, que leva a gente para um outro nível, né? Porque muitas pessoas às vezes caem nessa mesmice e ficam esperando sempre, o dia que acontecer tal coisa, aí sim eu vou para... E aí aquela coisa acontece, passa e aquilo ali vira hábito e a pessoa não vive, né? Não curte aquele momento, né? Porque curtir essa experiência, isso vai te ajudar a validar aquilo ali melhor, né? Mas ele custou, viu, Nossa, gente? até hoje é um exercício. Ele veio de uma família escassa, a criação dele foi essa, e eu não. Eu sou a gastadeira, eu gosto de curtir, para mim tudo é celebrar. Então, quebrar isso dele, né? Essa mentalidade de escassez e fazer com que ele conseguisse viver e celebrar, foram vários exercícios. A história da casa é uma dessas. Na hora que ele pediu o divórcio, a gente viu que a gente iria se alinhar, né? E aí a gente viu que a gente não podia mais dormir em quartos separados. Eu falei, nós precisamos mudar daqui. Olha a chave dessa frase que eu tô falando. Eu falei, nós precisamos mudar daqui. Tá vendo como que a mulher, na hora que eu falei isso para ele, eu coloquei ele é o homem. Eu julguei ele para essa situação de alerta. Ele precisava tomar uma decisão. E ele falou, então tá, então vamos procurar uma casa, mas não pode aumentar muito o valor do aluguel. Na verdade, demorou um pouco esse processo, né? Quando ela começou a falar dessa questão que a gente precisava mudar, aos poucos eu fui me conscientizando daquilo, que realmente eu não tinha mais condições físicas de continuar morando naquele ambiente, porque a gente já tinha feito de tudo, tinha reformado, tinha trocado guarda-roupa. Aí o mofo começou a passar pro quarto e dormia? Outro quarto começou a mudar pro outro lado, né, e tal, porque os meninos tomavam banho no outro banheiro, aí ia ter que reformar o outro lado. Enfim, a casa estava um caos, assim, naquele momento. E a gente não tinha mais saída, né? E só que a gente estava vivendo uma vida extremamente limitada financeiramente, né? Então, por isso que hoje eu valorizo tanto, as pessoas fazem a questão financeira, a questão do dinheiro, porque o dinheiro não é tudo na vida, mas ele possibilita muitas escolhas, né? Então a gente começa a ter uma liberdade de poder escolher as coisas, e essa liberdade começa financeiramente. Então, enquanto o dinheiro não acompanha, isso não funciona. E aí, naquele primeiro momento, o nosso limitador era isso. A gente pagava, acho que era R$2.000 e poucos de aluguel naquela época, né? Naquela casa,
e a gente queria sair de lá, mas toda casa que a gente olhava mais ou menos do estilo da nossa era bem mais cara, né? A gente não conseguia uma casa naquele estilo, naquele preço, a gente teria que mudar para alguma coisa pior, e a gente estava cogitando isso. Mas, no entanto, isso foi um impulsionamento para mim naquele momento, porque a casa que a gente olhou e que a gente gostou, ela custava R$ 1.000 a mais de aluguel naquela época, né? Que era inclusive até nesse mesmo condomínio que a gente mora. Visitar. E a gente gostou da casa, ficamos apaixonados, tal, mas eu falei, puxa, mesmo para mim naquela época, R$ 1.000 a mais, no aperto que a gente estava, para vocês verem, há poucos meses antes a luz tinha sido cortada por falta de pagamento. A nossa situação financeira era crítica naquele momento ainda, né? Mas a gente pensando nisso, e eu pensei como um impulsionamento. Eu falei, puxa vida, se eu tiver aqui se eu precisar ter esse compromisso de R$ 1.000 a mais, eu vou me esforçar para poder conseguir um cliente novo, alguma outra forma de aumentar um pouquinho a minha renda para que eu consiga honrar com esse compromisso desse novo aluguel, né? Mesmo mais caro. E foi realmente um impulso, né? Só que vocês não sabem o que aconteceu. Nesse dia que a gente visitou essa casa do vizinho, de R$ 3.000 o aluguel, que era 3.500, R$ 1.000 a mais, o vizinho tinha umas galinhas. E aí aqui falaram, pode ser que tem escorpião, aqui em Lagoa Santa tem muito escorpião. Eu falei, eu quero, mas eu quero que as galinhas fiquem, porque eu tinha crianças pequenas por causa do escorpião. Aí depois nós saímos da casa, a imobiliária falou assim comigo, tem uma outra casa ali que fizeram um vídeo que tá à venda, vocês se importam de passar ali comigo? Esqueceram de pôr a capa da sinuca e eu preciso fechar? Eu, não, é essa casa que a gente tá aqui agora. A gente entrou, nós olhamos essa casa, aí a gente nem cogitou, porque ela falou de venda e era uma casa, assim, 3 vezes melhor do que a casa que a gente tinha visitado. E aí fomos embora. No outro dia, ou alguns dias depois, não lembro, ela falou, olha, ela desistiu de alugar a casa. Ela não vai mais alugar a casa dela. Eu falei, eu tenho certeza que foi por causa das galinhas, que eu queria as galinhas dela. E por fim, ficamos a estaca zero. A imobiliária falou assim, olha, vocês gostaram daquela casa que a gente foi? Eu falei, claro, eu posso tentar. É uma casa que está à venda. Como está parada, se eles fazem um preço de um aluguel mais acessível para vocês até ela vender. Mas vocês têm que saber que qualquer hora ela pode pedir que vai vender. Assim foi. Aluguel, R$ 5.000. Ele quase morreu. Eu falei, muito puxado. Não, olha essa casa. Nós vamos mudar para essa casa. Na época era realmente a casa do nosso mural dos sonhos. A gente já tinha feito alguns cursos, já tinha entendido como é que era esse processo, já tinha o mural dos sonhos, né? Olha como Deus interessante age. Até resgatar, eu acho que eu tenho foto disso em algum momento, que a gente tinha uma casa que era muito semelhante, muito semelhante aqui a essa casa nossa, assim, principalmente a parte da piscina, né? E tal, era muito parecida. E aí a gente já tinha isso na cabeça, que era o nosso sonho. A gente falou, poxa, sonhar não paga, né? E sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então a gente já tinha isso na cabeça, a gente já estava pensando nisso e tudo. E aí o interessante é que essa primeira visita que ela está comentando, eu lembro que eu mal tive coragem de entrar na casa. E assim, eu lembro que eu olhei, mas eu, tipo assim, não botei muita fé, porque assim, era muito fora da minha realidade, era uma coisa assim que era inadmissível, impensável para mim naquele momento que eu estava vivendo. E eu já imaginei, né, os móveis, né? Então assim, a diferença do posicionamento da mulher. É interessante isso, assim, eu acho que a diferença das mentalidades, né? O que cada um vê. Então assim, eu com essa criação, com a vida mesmo que eu levava antes, infância, né? Com a minha infância, com toda a base que eu tive, muito pé no chão, muito preocupado ali se ia dar certo ou não, fazendo conta, calculando e tal. E ela, desse estilo dela, mais deslumbrado, que queria, não, porque eu quero melhor, vamos dar um jeito e tudo. E foi uma das melhores decisões que a gente tomou na vida, foi encarar, né, por causa disso, porque foi aquele desafio da forma que a gente pensou. Naturalmente a gente conseguiu outros clientes para poder aumentar a nossa renda naquele período. Eu me esforcei mais um pouco do que eu já vinha me esforçando naquilo ali, tanto para sair daquela situação difícil que a gente ainda estava recuperando, quanto para poder assumir o compromisso de um aluguel que era o dobro do preço que a gente estava pagando antes. Mas aquela coisa, porque até fisicamente eu não conseguia mais produzir o que eu deveria, porque eu vivia à base de antialérgico, né, todo dia, né, na outra casa. Mas então, essa história é aquela assim, você coloca o pé que Deus põe o chão. E a gente fez isso só que com um plano. Não dá para você pôr o pé e esperar que vai cair do céu o chão.
Então, nós tomamos decisões, a gente, né, trabalhou, a gente desenvolveu, começou a dedicar ainda mais no nosso desenvolvimento pessoal. Então, a gente começou a criar estratégias para atrair mais clientes. E isso é uma coisa que a gente sempre tem na nossa vida. Ao invés de reduzir, a gente cria estratégias para aumentar a nossa renda. Então, a gente sempre faz isso. Toda vez que a gente quer dar um passo a mais. Então, vamos melhorar o carro? Agora está meio apertado, mas a gente quer. O que a gente pode fazer para conquistar esse carro? Aumentar a nossa renda. Então, sempre a gente busca alternativas, criação de novos produtos, crescimento da empresa. O empreender nos dá essa liberdade de poder criar e trabalhar com estratégia novas frentes. E é isso que a gente tem feito a vida inteira e cada vez mais. Já quebramos muita cara, tá, gente? Parece que é tudo lindo. Não, nunca, não mesmo. Tem muitos anos que eu tô no digital e já quebrei muita cara, já chorei, já apanhei, já falei, Deus, por que não? Mas as coisas vão acontecendo, ele vai mostrando o caminho certo, na hora certa, os porquês a gente vai entendendo, porque Deus vai te dar o que você tanto pede quando você estiver madura e preparada para sustentar. Então, Deus nos dá o que a gente pede no momento que a gente tem maturidade para receber. Imagina se eu recebesse todas essas bênçãos, essa casa, naquela época em que eu saía com as amigas, voltava de madrugada, então eu não estava preparada naquele momento para isso. Então, quando a gente se coloca no lugar certo e vive na obediência, as coisas vão acontecendo e as portas vão abrindo e ele fecha as portas certas. Tem momentos que a gente não entende essas portas fechadas, mas lá na frente vai fazendo sentido. Isso aconteceu muito, principalmente no ano passado, né? Então, a gente estava buscando construir um projeto no ano passado e, incrivelmente, nada deu certo, nada. Uma coisa assim, absurda, assim, contratos gigantes estavam prontos para serem assinados e tudo, divisor de águas e não ia. E acho que é muito sutil a gente conseguir entender, né? Quando realmente, às vezes, falta um pouco de esforço, e aí sim a gente deve continuar naquele caminho para aí sim ter um resultado, né? Que às vezes as coisas demoram um pouco a poder crescer, ou então se é alguma coisa realmente que não é o caminho que a gente deve seguir, né? Então ter essa sensibilidade ali, né? Discernimento para poder, que foi principalmente muito da oração nossa, né? Principalmente eu orei muito em relação a isso, para ter esse discernimento, para poder entender, poxa, clareia para mim, Deus, por favor, para saber assim, se eu estou no caminho certo, se é isso mesmo que você quer que eu faça, né? Se é esse o caminho que eu vou atingir, a minha missão, né? O que eu devo fazer de verdade, né? E as coisas foram clareando. Quando a gente mudou um pouquinho a rota, de repente os resultados começaram a mudar, né? Incrivelmente, né? Só que a gente precisou passar por um deserto muito grande, então foi um ano de muitos testes, um deserto enorme, várias coisas aconteceram que desestruturaram a empresa, né? Que foram testes para ver se a gente estava emocionalmente estruturados, em fé e nas emoções. E eu falo que a gente venceu. E todo teste, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que sempre entender e perguntar: o que eu tenho que aprender com isso? Eu sempre me pergunto. Toda vez que um cliente, por exemplo, pede desconto, eu falo: o que eu tenho que mudar no meu posicionamento para eu não atrair mais clientes que pedem desconto? Alguma coisa está errada. Então, ter esse olhar de autorresponsabilidade é fundamental para os nossos resultados. E a gente viu que, além de entender o que a gente precisava mudar em nós, o que a gente precisava mudar na rota da nossa vida, da nossa empresa, no nosso posicionamento, e a gente viu o tanto que foi válido o nosso deserto, que a partir dele nós tomamos decisões em frentes de coisas que estavam ali jogadas, que estavam sem ser cuidadas, e então a gente não pode desprezar esses chamados que Deus coloca na nossa vida, esses nãos que a gente recebe, porque eles vêm para nos fortalecer e fortificar. E o incrível muitas vezes é isso mesmo, que às vezes a gente fecha uma porta que às vezes a gente queria tanto, né? E depois aparece uma outra muito melhor, né? Então, se acontece, a gente entende depois. Só entende depois. Então, se naquele momento é uma decepção enorme, né? Acho que todo mundo passa por isso também, né? E ter essa clareza para poder entender, poxa, quando é o momento de continuar avançando, para aí sim a gente conseguir vislumbrar o que está do outro lado da montanha, né? E aí você vê ali o vale ali maravilhoso do outro lado, né?
atingir o objetivo, né? Mas isso só foi possível porque nós estávamos alinhados como casal naquele Sim. momento. E esse alinhamento, a gente sabia o que a gente estava construindo juntos, a gente sabe qual é o nosso objetivo de vida, o nosso propósito. Porque quando o casal ele vive sem um propósito comum, principalmente, porque precisa ter um propósito do casal, um propósito familiar, alinhado, conversado, acordado. Esse acordo ele precisa ser feito no casamento, né? Qual é o lado que cada um, qual o papel que cada um vai se propor a fazer naquele momento? O casamento ele é feito para servir, onde cada um vai servir o outro. E nesse momento a gente já estava com esse acordo feito. A gente viveu esse último acordo no passado que mudou toda a trajetória da nossa vida. E hoje a gente viveu, estou contando para vocês um problema recente que aconteceu ano passado, mas o nosso propósito estava alinhado. A nossa força de casal, ela estava firmada. Então a gente não se abalou, né? Claro que acontecem situações onde a gente se desespera, a gente Teve chora. dias de interessante assim, a gente alternar isso, né? Interessante ter alguém com a cabeça mais tranquila naquele momento, né? Então, alguns dias que eu estava de cabeça quente, mais estressado, mais preocupado, ela via, né, acalmando, né? Falando, não, Muita sabedoria. vai passar, vai dar certo, né? Uma visão positiva ali, ajudando a contribuir para poder clarear, para motivar a superação daquele momento, né? Lembrando também de desafios piores que a gente já passou no passado, né? Então, assim, olhar com gratidão da onde que a gente saiu, para onde que a gente está, né? Onde que a gente chegou, a estrutura que a gente tem hoje para poder avançar, né? Então, assim, nem compara com o retorno lá atrás, né? Então, tudo isso faz muita diferença, né? Então, eu vejo, assim, agora eu tenho atendido na parte dos investimentos, né, muitos casais, né? E eu tenho contribuído até uma pergunta que eu tive recente, não, vamos fazer a sessão estratégica e tudo, posso chamar minha esposa ou meu marido e tal? Claro, deve chamar, né? A gente está incentivando justamente isso, as contas que a gente abriu esse ano, quase todas, se eu não me engano, todas foram casais, contas conjuntas, justamente para isso, o que eu tenho incentivado que as pessoas que queiram, né, construir algo parecido do que a gente tem feito, né? Justamente construir em conjunto, porque eu acredito que a força do casal é muito maior do que se eles andarem individualmente, andarem em caminhos separados, né? E é muito comum, né? Quase todos os casais que eu recebi até agora, eles têm contas separadas, eles lidam com investimentos de maneira separada, porque os objetivos às vezes são diferentes, né? E é interessante a gente conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu acredito. Eu acho que o casal deve ter cada um seu objetivo individual, né? Então, se o que é valor... Meus sonhos individuais. Exatamente, o que é sonho, o que é valor para ela é diferente do que é sonho, do que é valor para mim em algumas situações, mas se é o grosso, se o mais importante não for o mesmo da família em conjunto, isso não vai funcionar, né? Ou seja, ou talvez funcione de uma maneira assim muito mais devagar e muito mais difícil, e principalmente, às vezes até vai andar, mas com um custo por trás muito grande. Então é muito comum a gente ver sofrimento por trás dos casais. Você Às vê vezes que silencioso. Silencioso, muito comum é silencioso. A pessoa não se posiciona, pergunta como é que é a relação de dinheiro entre a família, tudo bem. Não, funciona tudo bem e tal, separadinho, cada um cuida disso e Às tal. vezes o marido esconde o dinheiro da Mas na esposa. prática, o que a gente vê é isso, é muito exemplo do que a gente chama de infidelidade financeira, né? É muito comum. Então, assim, eu vejo casos de, às vezes, do marido juntar muito dinheiro numa conta separada, sem o conhecimento da esposa, porque às vezes sabe que ela gasta muito, não quer que ela saiba, para não incentivar que ela consuma muito do dinheiro. Ou a esposa que gasta muito e chega com sacolas escondidas em casa, como eu já fiz várias vezes, porque não era o momento de gastar, aquele momento familiar, mas a compulsão por compras toma esse caminho e é uma infidelidade esconder a sacola do marido financeira. Sim, com Então, certeza. isso feriu muito a nossa relação, né? Exatamente. E a gente vê hoje que é muito comum, né? Então, assim, é muito comum os casais, eles omitirem gastos um do outro justamente para evitar esse tipo de desconforto, né? Então, em relação às compras é muito comum, aos investimentos, aos perfis de investimento. Então, eu tive um conhecido também que fazia trade, né? Trade é operações de compra e venda de ações ou de criptomoedas e tudo.
E ele se viciou nesse processo e ele fazia escondido da esposa. Então ele pegava uma parte do salário dele, colocava lá no intuito de buscar ficar rico rápido investindo, né, comprando e vendendo. E infelizmente o final dele não foi tão feliz, né? Então ele acabou perdendo e Agora parou e imagina quase essa esposa separou, quando né? ela descobriu que o patrimônio deles ali foi desfeito numa operação de trade, porque e é coisa que ela nem sabia. Então esse alinhamento ele é assim fundamental e essa infidelidade acaba ferindo a relação. Mas o que eu penso? Essa infidelidade ela existe por falta desse acordo entre o casal, falta desse alinhamento dos propósitos, falta desse alinhamento da ambição da família, a ambição individual de cada um também. E o casal tem que sonhar o sonho do outro. Então, sonhar os sonhos juntos e sonhar, a gente aprendeu a sonhar o sonho dos outros, do outro. Então, quando o Rafael ele trocou os carros, né? Ele comprou um super carro, aí ele comprou um outro dessa mesma marca. Assim, eu, né, Marina, não acho que. Não achava, né? Agora eu já acho e amo. Naquela época, assim, não tem necessidade, não precisava de ter 2 super carros na garagem, mas era um valor para ele. Naquele momento, ele ama carro, e um deles e ficaria comigo, inclusive é o melhor carro da casa, anda comigo, fica comigo. Então, eu aprendi a respeitar esse valor, que era um valor para ele, desde que isso não ferisse o projeto da família. Quando ele desenvolveu essa metodologia, a gente aplica a metodologia dentro das nossas finanças, isso deixa tudo muito claro e não tem desacordos, porque todo mundo usufrui da forma certa. Exatamente, a gente começa a valorizar o que é importante para cada um, né? Então a gente cumpre os objetivos, a gente começa a ter liberdade para poder realizar esse tipo de sonho, né? Então essa estrutura fez toda a diferença na gestão financeira da família, né? E a disciplina de aplicar, né? A gente vê que quando a gente começa a ter algum tipo de dificuldade, pode saber que a gente está começando a fugir da disciplina de seguir o método, né? Porque se a gente estiver aplicando o método, não tem como dar errado, porque a essência dele é muito simples, é matemática, né? E da matemática não tem como fugir. E o nosso propósito é construir a nossa liberdade, que a gente fala liberdade financeira, porque o dinheiro, querendo ou não, ele é o fio que vai nos proporcionar essa liberdade de escolha, de geográfica, de onde eu quero passar minhas férias, de tempo, né? A casa que eu quero morar, de tudo. Então, essa liberdade financeira, a partir dessa renda passiva, que é o projeto que ele construiu, eu falo ele porque ele é a pessoa do relacionamento que tem mais habilidade financeira, então ele faz essa gestão, isso vai nos proporcionar o nosso plano comum, o nosso propósito. E a partir disso, com o nosso trabalho, a gente contribui com pessoas, transforma a vida de pessoas, a gente tem muitos funcionários, então são várias famílias que sobrevivem a partir das nossas empresas, então é o que a gente chama de crescer e contribuir. E isso é o projeto de vida que a gente tem, de criar nossa liberdade financeira, sempre crescendo e contribuindo também. Então esse foi o 2º episódio do podcast Finanças de Casais. Espero que vocês tenham gostado. Ele é tímido, gente, mas ele está se soltando nos nossos episódios. Eu acho que no 10º, ele que vai fazer a abertura, ele que vai finalizar, né? Cada um com as suas habilidades, mas eu acho que ele pode desenvolver essa habilidade também. E queremos agradecer e espero então que a gente tenha contribuído. Até o próximo. Tchau, até mais.